você imagina que o seu emprego dos sonhos passe a te pagar o salário sem você precisar trabalhar? E que sua única obrigação e possibilidade na vida seja ficar trancado num quarto, olhando para uma parede, comendo o mesmo prato de comida estática todo santo dia? Em quanto tempo você entraria em depressão profunda? Eu sou Ali Caprara, médica veterinária, e trabalho com comportamento canino e terapias integrativas. Siga o meu perfil para transformar a saúde física e mental do seu cachorro. O tutor moderno compra o pote de ração de inox perfeito, na altura perfeita. Enche de ração ali e deixa disponível o dia todo para que o cachorro tenha alimento quando tiver fome. Então, o seu cachorro, ele para de comer, você vai lá, acrescenta alguma coisa no pote dele para dar uma turbinada, para ele se animar, porque na verdade você tem medo que o seu cachorro passe alguma necessidade, mas não tem noção do impacto dessas atitudes em cima dele. Existem algumas causas reais para o seu cachorro não querer comer, e o primeiro preço que o seu cachorro paga é você não descobrir o verdadeiro motivo disso estar acontecendo se você faz essas coisas que eu acabei de falar. Então, eu vou passar pelos motivos mais comuns de perda de apetite, que você pode verificar em casa mesmo e corrigir. Caso nenhuma dessas razões for a que causa o apetite seletivo do seu cachorro, você, claro, vai precisar de um profissional, você vai precisar levá-lo ao veterinário. Lembrando que aqui a gente está falando de cães que não comem a ração pura, mas comem quando você turbina. Os cães totalmente sem apetite, eles devem imediatamente ser acompanhados por um veterinário. Existem razões comportamentais, ancestrais e físicas para acontecer isso. Eu vou passar por elas. O primeiro motivo, ele é comportamental, é justamente o tédio ancestral. O alimento, ele acaba perdendo completamente o valor de recurso para o cachorro, por não preencher o seu significado ancestral para ele, que é um caçador, né? O cachorro é um caçador ou um oportunista carnívoro. Gente, o que é a ração perto de uma caça ou uma carniça? Não tem desafio, não tem conquista, não tem estímulo olfativo. Não precisa ser caçado, não precisa disputar com ninguém. O sabor é sempre o mesmo. Não importa se é de legumes ou de carne, é artificial, assim como o cheiro da ração. A textura é crocante todas as vezes, o mesmo tamanho dos grãozinhos, e é um alimento seco que traz muita sede. Se o cachorro levaria boa parte do dia caçando, buscando, cavando, em casa ele resolve tudo isso em segundos. E com o tempo o cachorro entra num estado de tédio crônico, que é até chamado de anedonia, e tem isso em gente e em bicho, tá, gente? É a perda de prazer pelas atividades básicas da vida. E aí ele não vai comer porque o cérebro dele tá apático por causa da falta de natureza canina na vida dele. Tem também uma coisa que piora tudo, que é o cachorro estar acima do peso. Isso também entedia o cachorro, porque os cães não têm estrutura para juntar gordura e continuar com o apetite. Um cão gordo, ele não precisaria correr atrás de uma caça, ele já está ali acumulado, né? E nem conseguiria fazer isso. Ou ele não permaneceria acima do peso por causa do exercício. Porque a gordura, ela desliga o apetite desse tipo de cachorro, que tem o apetite seletivo. O cachorro, gente, tem a mente do predador. Então, né, essa mente de predador, ela é feita para resolver problemas no dia a dia. Na natureza, 80% do tempo de atividade de um canídeo é gasto farejando, rastreando, cavando, desossando para conseguir se alimentar. E o gasto de energia mental e física na busca pelo alimento é o que regula os neurotransmissores de bem-estar, dopamina e serotonina, no cérebro do cão. Outra coisa que faz também o cachorro perder o apetite é dor nos dentes. Em cães que comem ração, costuma ter muito tártaro, e o tártaro pode causar alguma sensibilidade dentária, por causa que ele amolece os dentes, causa gengivite, pode causar abscesso, e não é uma dor muito grande, porque se fosse grande, nem com agradinho na ração ele voltaria a comer, mas pode ser uma dor fraca, que frente a uma carninha fresca ali junto da ração, ele ignora. E de qualquer forma, é importante olhar e consultar um veterinário para resolver antes que a dor aumente e o problema também aumente, tá? Uma coisa que faz a pessoa começar a colocar turbinar lá a ração é o mal-estar transitório. O cachorro ele pode comer coisa ali que acaba fazendo ele se sentir mal, ou pode ter gastrite transitória, e aí, nesse momento, ele deixa de comer, a pessoa fica desesperada e acaba pondo a gradinha ali na ração. E aí o cachorro aprende rapidinho e repete isso e pronto. Se o seu cachorro evita a ração e come só a carne, talvez o fígado dele não esteja aguentando a superalimentação que são as rações.
Rações contêm valores acima do necessário para cães. Elas são super gordurosas para melhorar a palatabilidade. E quando o cachorro tem o fígado sensível, o apetite dele acaba indo embora rapidinho. Agora eu vou falar para você o que você não deve fazer na sua casa para tirar esse agradinho do cachorro da comida dele, né? Você fala, não, a Alessandra tá falando aqui que não é para pôr agrado, o cachorro tá acima do peso, eu tô mascarando aí os problemas do cachorro, então eu vou tirar esse agrado, né? Tem gente que tenta fazer isso. Nossa, esse cachorro tá muito mimado, então eu não vou dar esse agrado. Mas você tentar sozinho tirar essa carne da comida é um tiro no pé. Você tá, na verdade, fazendo o contrário do que você quer. Por quê? Toda vez que a gente tenta frustrar o indivíduo na sua tentativa de conseguir uma recompensa, a gente precisa ter em mente um gráfico, que é um gráfico chamado Extinction Burst. Então, você tem um eixo vertical, um eixo horizontal, e nesse eixo vertical é a frequência do comportamento, o horizontal é o tempo. Qual que é o comportamento aqui no caso? O comportamento é que o cachorro ele não come para ganhar a recompensa, para ganhar o agrado, certo? Então, ele não come para ganhar o agrado. Então, cada vez que ele não come, ele ganha o agrado. Então, qual é o comportamento? Não comer, certo? Qual é o comportamento que vai estar aqui no gráfico do Extinction Burst? Não comer. Tempo, certo? Pelo tempo. Quanto tempo ele vai ficar sem comer antes de desistir de não comer para ganhar o agrado? Não sabemos. Só sabemos que se você começar a frustrar, ele entra no Extinction Burst. Ele vai aumentando a frequência do comportamento, que aqui no caso é tempo de ficar sem comer. Ele aumenta esse tempo, até um lugar que nós não sabemos qual é. Na hora que ele chega no pico desse comportamento, o que acontece? Ele vai ter uma extinção de comportamento, que chama Extinction Burst, tá? Ele tem extinção do comportamento. Esse gráfico, normalmente, depois tem alguns outros picos, porque ele volta a tentar conseguir, né, o que ele quer ali, a recompensa, e que ele está sendo frustrado, e tem que manter a frustração para a extinção ser completa. Então, o que vai acontecer, que eu falei que é o tiro no pé, que não é para fazer sozinho em casa? Esse cachorro ele vai aumentar a frequência do comportamento, que é não comer, fechar a boca. Eu tô fazendo assim porque é fechar a boca. Ele não vai comer. E aí ele vai começar a não comer e vai passar o tempo. Antes era 10 minutos, então o que acontecia antes? Eu vou falar o que acontecia antes, que é o mais errado. Você pega o pote de ração, põe no chão. Você olha depois, o cachorro não comeu. Aí você vai lá e põe uma carne. Põe um sachê, põe qualquer coisa ali. Aí o cachorro come. Então, ele vai ficar 10 minutos sem comer e você não vai pôr o sachê. E ele vai ficar 20 minutos sem comer, 30 minutos sem comer, 3 horas sem comer, 24 horas sem comer. O gráfico tá aumentando, certo? Tá aumentando. Aí chega aqui em cima, você não sabe, vamos supor que o pico estivesse aqui, ó. Ele ficou 24 horas sem comer. Se ele ficasse 25, ele comeria. Mas ele ficou 24 horas sem comer e 24 horas deu 8 horas da noite do dia seguinte. Então, você começou 8 horas da noite do dia 1º, 8 horas da noite do dia 2, o cachorro tá sem comer ainda. Só que ele comeria às 9. E você não sabe, porque ele tá aqui no Extinction Burst, a gente não tem um parâmetro, certo? Ele é individualizado. Só que chega 8h30 e você fala, esse cachorro não vai comer, ele vai acabar passando mal. E realmente, gente, cachorro não deve ficar muito tempo sem comer. O que você faz? Você dá, nesse momento, o agrado para ele. Sabe o que você faz com esse gráfico do Extinction Burst, gente? Você joga ele para a estratosfera. Pensa que o Extinction Burst ia parar aqui. E agora você pega e aumenta esse gráfico, porque ele vai parar, não sabemos onde. Não sabemos onde. Da próxima vez que você tentar frustrar esse cachorro, ele vai ter tanta resiliência para esperar, porque imagina, ele estava prestes a desistir. Ele estava prestes a comer. Ele não ia ganhar o agrado, mas ele ia comer aquela ração. E ele ganhou o agrado. Imagina a resiliência desse cachorro. Isso se chama efeito caça-níquel. É justamente o contrário. Você está ensinando o seu cachorro, assim, força, guerreiro,
aguenta que daqui a pouco você consegue a sua recompensa. E ele teve força e conseguiu. E aí você joga o Extinction Burst para ele para um lugar muito elevado. Então, gente, não tente fazer isso sozinho. É um tiro no pé, tá certo? Principalmente se o cachorro está acima do peso. Se ele estiver acima do peso, você multiplica isso por 50 milhões, porque além de tudo, ele já não tem, naturalmente, ele já não tem um estímulo para comer, tá? Então, calma, não é assim que se faz, mas eu vou explicar agora o que você deve fazer. Primeira coisa que você vai fazer. Se o cachorro só come com agrado, você vai tirar esse agrado da geladeira e colocar na ração antes de apresentar para o cachorro. Ou seja, você vai remover o sistema de recompensa para o comportamento de não comer. Então, ele não vai mais não comer para ganhar o agrado. Ele vai ganhar o agrado do nada. Do nada, a ração já vem turbinada. Então, perde o sentido aquela troca pelo comportamento de não comer. Ai, Alessandra, nossa, mas aí eu tô mal acostumando a ele. Não, você tá sendo inteligente. Beleza? Já sai da pia com agrado, você já fez isso, já aconteceu, a gente tem que ser inteligente agora para desfazer esse problema. Por que eu não posso pôr a carne para ele? Poder você pode, mas você tem que ter também algumas regras para fazer isso. Não, Alessandra, eu quero pôr uma coisa para ele, então coloca, já coloca, tá bom? Não tô falando aqui para não colocar, mas eu tô dizendo que se você vai remover, você precisa remover da forma correta. Precisa remover? Não precisa remover. Mas você tem que balancear, tá bom? Porque se você enfia uma comida ali no meio da ração do cachorro, você está desbalanceando a ração. Porque a ração já é uma superalimentação. Já não falei que é uma superalimentação? Ela não precisa ser incrementada em termos nutricionais. Então, você está dando mais comida para o cachorro. Por isso que eu falei que, normalmente, a pessoa que faz isso, o cachorro está acima do peso, certo? Porque está ali realmente alimentam o cachorro a mais do que deveria. Fora os petisquinhos que fica dando por fora. Porque a pessoa já tem uma ansiedade ali em relação à alimentação do cachorro. Outra coisa que você precisa fazer, obviamente que eu tô falando sobre isso, é reduzir o peso do cachorro. E isso se faz de forma gradativa. E em uma semana você reduz. Para quanto eu reduzo, Alessandra? Você vai para o peso normal para o porte do seu cachorro. Porque às vezes eu fico com receio de falar que você tem que saber o peso do seu cachorro para pôr a ração para aquele peso que já está no saco de ração quando você tem que colocar, né? E aí eu fico pensando assim, já pensou? A pessoa tem lá um pug de 30 quilos. Tô exagerando, tá, gente? Mas aí ela vira e fala, 30 quilos, então deixa eu ver quanta ração. Não é isso, né? Mas isso pode acontecer. Então eu já digo de antemão, é o peso ideal para o porte do seu cachorro. E é um número constante? Não. Aquilo é uma média, mas é uma média na qual a gente vai se pautar. Então, você pega o peso ideal para um cão do porte do seu cachorro e parte por ali. Aí você vai pesar o tanto que você está dando hoje por dia, que aquilo é a quantidade diária, e você vai ver quanto que o seu cachorro precisa comer. Então, vamos supor que você pesa a quantidade diária de ração, mais carne, mais tudo que você dá. E deu ali 300 gramas. Mas a quantidade certa para o seu cachorro era 220 gramas. Então, você tem ali 80 gramas para baixar. Você vai reduzindo isso ao longo dos dias, da maneira que você achar melhor, né? Ah, não, então vou reduzir a ração, não vou tirar a carne, vou reduzir a ração. Tá bom, reduz a ração. E, gente, aqui eu não estou apegada no fato do nutricional, tá? Eu estou apegada ao fato comportamental de bem-estar do cachorro. Afinal de contas, nenhum cachorro vai morrer de desnutrição se comer ração mais carne. Absolutamente. Não tem essa ideia, tá? Aquelas coisas que a gente tinha antigamente de cachorro desnutrido, era coisa assim, da pessoa ficar dando fubá pro cachorro o tempo todo. O cachorro é carnívoro, ele precisa de carne, não adianta dar fubá pro cachorro, que ele vai ficar sem nutriente. Acho que nem pra gente, né, gente? Nem pra galinha. Galinha precisa ciscar, não adianta você dar uma ração, não dar só milho pra galinha, ela também vai ficar mal, tá bom? Então, não tem nada a ver com o que acontecia antigamente. Aí, beleza, você foi lá, reduziu a ração do cachorro. Mas, Alessandra, meu Deus, por que eu ponho 300? Porque 220 é pouco demais em quantidade.
Gente, esse é um outro grande problema das rações, porque elas enganam a gente, tá? Primeiro que não é pouco coisa nenhuma, porque a ração incha dentro do estômago do cachorro, ela incha, ela triplica de tamanho dentro do estômago. Depois que ele ingere água, então nem se fala. E porque, como eu disse, ela é uma super alimentação. É como se você estivesse falando de um astronauta que vai tomar uma cápsula de nutrientes lá no espaço, entendeu? Então, ele vai estar alimentado, é, balanceado nutricionalmente. E a ração, como ela aumenta, ela acaba enchendo o estômago do cachorro de qualquer forma, tá? Então, não precisa ter esse medo. Inclusive, os cãezinhos menores, eles têm estômagos super pequenos. Claro que o estômago do cachorro, ele foi feito para dilatar para caramba. Isso aí também é uma outra informação interessante. O estômago de cachorro dilata muito. Por quê? Porque na natureza não é sempre que tem alimento. Então, quando ele encontra o alimento, ele vai comer o máximo que ele puder, o máximo, o máximo. Entendeu? E aí depois ele até vai para algum lugar, às vezes regurgita para comer de novo, mastigar. Então, essa coisa da natureza de comer e disputar, isso tudo faz com que ele tenha capacidade enorme de comer muitos volumes, tá? Então, às vezes a pessoa está ali com o cachorro que come bastante e acha que ele está com fome. Não, ele só está desempenhando um comportamento natural ali de forma um pouco desorganizada, beleza? Então, vai reduzir o peso desse cachorro. Em 2 semanas você já está com o peso reduzido. Então, aí o apetite do cachorro volta ao normal. E aí sim você conseguiria. Isso que eu tô falando aqui é de bem-estar, tá? Nesse cenário, você conseguiria começar um treino sério para reduzir, para remover o agrado, se fosse o caso, tá? Se não for o caso, tudo bem, só coloca direto no pote de ração. Depois que você fizer isso, reduzir o peso do cachorro, aí você vai dar vida para essa ração. Vamos dar vida para a ração. A carne continua sendo dada no pote, porque senão você lambreca a sua casa inteira, mas a ração, ela vai para um brinquedo. A carne você pode fazer pasta dela e também pode ir para um brinquedo. A ração úmida também pode ir para um brinquedo. Você pode congelar. N coisas, gente. Aí ideias tem na internet, tem um monte, tá? Mas é importante que você dê vida para esse alimento. Que você dê desafios para o seu cachorro. A coisa mais simples que você pode fazer é jogar a ração no chão ao invés de pôr no pote. Joga a ração no chão, o cachorro vai ficar ali farejando, buscando, caçando aquela ração. Eu já vi cachorro que não tinha vontade de comer, voltar a comer só porque começou a jogar a ração, porque justamente ele passou a ter um desafio e ficou mais lúdico ali no momento da alimentação. Então, essa coisa de tirar a ração do pote, ela é muito importante em termos comportamentais para o cachorro, tá bom? Na hora da alimentação. Se você tiver um gramado, se você tiver um tapete próprio para isso, você também pode jogar nesse meio desse tapete. Você pode jogar no gramado para o cachorro, né? Um gramado controlado, obviamente, né? Para o cachorro ali comer naquele lugar. Ah, mas ele vai comer terra, vai comer grama. Gente, é cachorro, pelo amor de Deus. E aí a gente pode discutir isso depois, enfim, sobre. Ah, eu vou pegar um Spitz que está no apartamento, nunca pisou na terra e vou jogar ele para comer na grama. Ele nem vai pisar na grama. Então, eu tô falando aqui para cães que vivem em quintal, tá bom? Outra coisa que você também pode fazer, que é bem interessante, é esconder a ração pela casa, né? Que aí ele vai achar a ração, ele vai ter que usar o faro dele. Então, veja, você tá estimulando o cachorro a usar os sentidos para achar a comida, tá bom? Agora, se ele. Veja o que eu quero te mostrar aqui. Se ele normalmente ignora o pote de ração, né? A não ser que você coloque o agrado. Mas ele passa 20 minutos focado procurando os grãozinhos no chão, com o rabinho abanando e tal. Então, quer dizer o quê? O apetite dele, ele é ótimo. O apetite dele tá tudo certo. O problema qual que era? Era o tédio. Era o tédio que envolvia toda aquela situação da alimentação dele. Porque o que estava quebrado era o método de entrega, né? Não era o cachorro. O cachorro não tinha nenhum problema. Mas o método de entrega da comida estava ruim. Então a solução é qual? Aposenta o pote. Toda refeição vai ser conquistada através de brinquedos recheáveis congelados ou no meio da sala, garrafa PET furada, tapete de faro. Até o treino, né, de obediência ali você pode fazer com a própria ração. E se você quiser ir adiante na alimentação, você pode introduzir a alimentação natural carnívora para o seu cachorro. Tem um jeito certo de fazer isso e não é o assunto aqui desse vídeo,
mas um dia assim eu vou falando para vocês, tá? E o custo de você manter esse pote cheio 24 horas por dia, estático, tedioso, é o surgimento de distúrbios comportamentais graves, além da alimentação desregulada. É a lambedura psicogênica das patas, até arrancar pele, destruição de móveis, latido excessivo, reatividade na guia. O cachorro acaba acumulando uma energia frustrada que deveria ter sido gasta nessa caça do alimento e explode essa energia na sua rotina. Ele está ocioso. Cabeça vazia, oficina do diabo, já dizia minha avó. E é o seguinte, gente, se você vê que você tem essa dificuldade e quer ajudar também outras pessoas, compartilha também esse conteúdo com outros amigos seus que também têm cachorro, que gasta fortuna aí com brinquedo, com soluções e tudo mais, mas não tem essa visão e acabam deixando ali a ração mofando no pote o dia inteiro, entediando o cachorro e perdendo a oportunidade de ouro de usar esse momento para enriquecer a vida do cachorro, para dar mais saúde mental e física para ele, para realmente cuidar do cachorro como um cachorro, dentro da sua natureza, dentro da sua biologia, dentro da sua fisiologia. Tá bom? Eu vejo você no próximo conteúdo.